Quando um espírito imundo sai, ele retorna e, encontrando a casa vazia, traz consigo 7 piores do que ele. É sobre este assunto que iremos tratar no episódio de hoje do devocional A Boa Parte. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu peço desde já a você que se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. E peço ao Senhor que dê a você uma excelente segunda-feira e uma excelente semana. Nós vamos então à leitura de hoje do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12. Já deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 12, a partir do verso 43. E antes de iniciarmos a leitura, eu preciso que você compreenda o seguinte. Esse verso 43 que vamos ler é a continuação e conclusão do episódio anterior. O que tratamos no episódio anterior? Tá aí o vídeo se você não assistiu, mas eu vou só refrescar a sua memória para que todos tenham uma compreensão correta. Os fariseus, os religiosos, pediram um sinal. E Jesus falou que não daria outro senão o sinal de Jonas, que assim como Jonas ficou 3 dias na boca do grande peixe, o Senhor Jesus ficaria 3 dias no ventre da terra e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Jesus traz um decreto muito sério, ou um decreto não, uma sentença muito séria com respeito àquele povo incrédulo. Jesus diz, por exemplo, que os ninivitas se levantariam no juízo final contra aquela geração incrédula, porque os ninivitas creram na pregação de Jonas e se arrependeram. E aquele povo que estava diante de Jesus, aquela geração, ouviram a palavra de Deus não da boca de Jonas, mas da boca do próprio Senhor Jesus. Eles não apenas ouviram a palavra, eles estavam diante da palavra, que era o próprio Senhor Jesus, e eles não creram, não se arrependeram. Jesus, maior do que Jonas, pregou para aquele povo e o povo não se arrependeu, enquanto Jonas pregou para Nínive, para a cidade de Nínive, e eles se arrependeram. Aí Jesus dá um outro exemplo, dizendo que a rainha do sul teve disposição para vir de longe, viajar por dias para ouvir a sabedoria, as palavras de Salomão. Ela deu crédito às palavras de Salomão. E quem estava ali falando com o povo era maior do que Salomão, era Jesus. E aquela geração não dava ouvido a Jesus. Então é uma sentença muito séria. Jesus está dizendo que a cidade de Nínive e a rainha do sul ouviram e deram crédito à pregação e às palavras de homens, como Jonas e Salomão. Mas aquela geração que estava diante do Messias, do Filho de Deus, estava rejeitando a palavra e não estava se arrependendo. Então Jesus estava trazendo uma sentença sobre aquele povo que o rejeitou. E essa sentença é concluída do verso 43 ao 45. Vamos ler. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. Preste atenção agora. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Então, quando Jesus fala desse homem que tinha um espírito imundo, o espírito imundo saiu e ele voltou, viu a casa vazia e trouxe consigo 7 espíritos piores, o estado desse homem era pior do que o primeiro, Jesus não estava falando de uma pessoa em si. Jesus estava usando a história desse homem como uma parábola para sentenciar aquele povo incrédulo. Ele estava dizendo o seguinte: assim como o estado de uma pessoa fica 7 vezes pior quando o mal sai e volta, assim será o estado deste povo, desta geração, depois de terem ouvido a minha palavra, depois de estarem diante do Messias e tê-lo rejeitado. É como se Jesus quisesse dizer o seguinte, ele quis dizer o seguinte: se a situação dos judeus já era ruim
antes de Cristo se revelar a eles, a partir do momento que Jesus se revelou, eles rejeitaram, a situação deles ia ser muito pior. Então, se os judeus já estavam longe de Deus, antes de Cristo vir a este mundo, depois que Cristo veio e eles o rejeitaram, a situação deles diante de Deus seria muito pior. Então, é nesse sentido que o Senhor Jesus, ele fala desse homem que tinha um espírito imundo e foi liberto e tudo mais. Então, devemos entender esse texto à luz de todo o contexto. Jesus estava sentenciando aquela geração. Tanto é que a prova de que Jesus estava falando daquela geração é que no 41 ele fala: o povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração. Qual geração? Judeus, religiosos, fariseus. No 42 ele diz: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Que geração? Os judeus religiosos que rejeitaram Jesus. E no final do 45 ele fala: assim também ocorrerá com esta geração má. Qual? Aquela geração que rejeitou o Filho de Deus. Tá claro? Então, só para fechar esse assunto. Assim como uma pessoa que foi liberta e o mal voltou para a vida dela, o estado dela é 7 vezes pior, assim também seria o estado dos judeus por terem rejeitado Jesus. E é claro que podemos também considerar, numa visão mais ampla, que quando uma pessoa ela está sofrendo, Jesus se revela a ela, liberta ela, cura ela, livra ela, mas ela rejeita Jesus, obviamente o mal volta para a vida dela, toma controle da vida dela, o estado dela também será muito pior. Só que essa é uma visão que fica no segundo plano. É correto afirmar que Jesus está falando de pessoas que quando o mal sai e volta, a pessoa volta a sofrer muitas vezes mais? É correto afirmar? Sim, em segundo plano, porque é uma parábola. Mas a interpretação primaz, vamos dizer assim, o foco de Jesus é falar daquela geração que rejeitou ele. Como lá em João capítulo 1 vai dizer que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Aquela geração que Jesus chama de má, de incrédula. E os seus o rejeitaram. Tá bem? Certo até aí? Então eu quero aproveitar que temos tempo ainda, estamos aqui com 8 minutos de vídeo, e concluir o capítulo 12. Vamos avançar a leitura. Aqui Jesus vai mudar um pouquinho o foco, mas é muito importante que a gente entenda, porque é muito precioso esse ensinamento. Enquanto Jesus estava pregando à grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor Jesus não estava rejeitando a sua mãe, a sua família humana, mas ele aproveitou aquela situação para trazer um ensinamento para nós. Qual ensinamento? Que existe uma família espiritual, uma família composta por todos os que estão em Cristo. Todos que estão em Cristo, independente da denominação, da placa da igreja, do cargo que ocupe, todos que estão em Cristo compõem uma só família, a família de Jesus. Não é à toa que Jesus deixou claro que nele todos nós nos tornamos irmãos. Por isso que não faz sentido a rivalidade entre os crentes. Por isso que não faz sentido, dentro de uma comunidade, a vaidade, um querendo ser melhor do que o outro. Porque nós somos uma família, a família do reino de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, que está em Cristo Jesus, faz parte da família de Jesus. Olha que boa notícia. Você está em Cristo, você faz parte da família de Jesus.
E mesmo que de longe, ainda que eu não te conheça, nós somos irmãos. E devemos servir ao Senhor com amor e gratidão, levando o Evangelho para que essa família venha crescer, porque quando pregamos o Evangelho, estamos possibilitando o crescimento dessa família, a família de Cristo. Família essa que em breve estará com Ele e com Ele viveremos para toda a eternidade. Tá bem? Então encerramos aqui o capítulo 12 com uma oração que fazemos, né, ao final de todos os capítulos. Peço a você mais uma vez que deixe seu comentário, seu like, compartilhe com seus amigos essa mensagem para que eles também possam crescer no conhecimento da palavra. E já adiantando que a partir de amanhã iremos dar início ao capítulo 13 com algumas parábolas. Jesus vai trazer várias parábolas aqui no capítulo 13. O capítulo 13 praticamente são parábolas que muito nos ensinam. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma semana que começamos. E já começamos bem. Alguém pode pensar, bem, pastor, mas quantas lutas eu já estou enfrentando nessa segunda-feira? Reafirmo, estamos começando bem, porque a graça e a misericórdia do Senhor está sobre nós. E alguém dirá, mas como eu sei? Basta que respiremos. Respire aí neste momento, respire profundo, porque não estamos respirando apenas ar, mas graça, misericórdia. Mais um dia, mais uma semana o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. E que a tua presença venha esclarecer o nosso entendimento mediante a leitura de hoje. Abençoa essa semana, guarda-nos e te louvamos por fazer parte da família de Cristo. Amém e graças a Deus. Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir.